Bom dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Queremos engrandecer o nome do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele dá mais uma manhã para estarmos celebrando a Ele com gratidão no nosso coração e, por que não, clamando a Ele para que Ele cuide da nossa vida, para que Ele faça tudo aquilo que é preciso fazer e que somente Ele pode fazer. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, agora são 8 horas em ponto. Deus esteja abençoando esse tempo nosso aqui e quero convidar você a pensarmos, terminarmos a nossa reflexão sobre a trajetória da aprovação, baseado em João capítulo 6, versículos 16 a 21. Eu quero ler com você o texto completo novamente. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entraram no barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los, e o mar estava agitado por um vento forte. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Logo, então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Pois bem, nós temos aqui a narrativa de quando Jesus chega andando sobre as águas e se encontra com os discípulos que estavam atravessando o mar da Galileia. Interessante que o texto diz aqui 25 ou 30 estádios, aproximadamente 14 quilômetros a distância que os discípulos tinham que percorrer, e eles já tinham percorrido talvez 4 quilômetros, mais ou menos, talvez um terço da viagem completa. Pois bem, nós vimos aqui então nesse texto que a nossa vida nós podemos comparar sobre uma trajetória da aprovação. E quantas vezes nós temos lutas, dificuldades, nós temos desafios, né? E nós vimos nesse texto que a trajetória da aprovação, ou seja, a nossa história, é resultado de decisões que tomamos. Os discípulos tomaram a decisão de atravessar o mar, né? E ir para Cafarnaum, decisão. Eles sabiam dos desafios, o horário estava anoitecendo, o vento, as ondas, mas não sabiam que Jesus chegaria andando sobre as águas, e temeram. Então, há desafios que são desafios previstos, desafios conhecidos, e aqueles que são desconhecidos, que muitas vezes nos pegam de surpresa. Mas o importante é que eles dependeram de Jesus. Agora, hoje, nos versículos 20 e versículo 21, eu quero meditar com você, finalmente, concluindo isso, e vendo que essa trajetória da aprovação nos leva a um desfecho. As decisões que tomamos, os desafios que encontramos vão nos levar ao desfecho. Qual é esse desfecho? Quando nós encontramos aqui Jesus e os discípulos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que há uma palavra de conforto de Jesus para com os discípulos. Olha aqui, o versículo número 20. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Preste atenção na palavra de Jesus aos discípulos. Jesus diz: "Sou eu, não temais." O desfecho, meus irmãos, só é real quando a nossa vida tem total confiança em Jesus Cristo. E a total confiança em Jesus, ela tem dois aspectos muito importantes na própria palavra de Jesus. Jesus diz: "Sou eu." Então, nós sabemos quem Jesus é, quem é Deus para nós. E também nós confiamos na sua palavra, não temais, nós confiamos nele. Nessa questão, algo muito importante, que às vezes nós não vemos o desfecho para um momento de luta, para um momento de provação, para um momento de dificuldade, porque nós deixamos de confiar no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Estava orando agora há pouco, dizendo a Deus: "Deus, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Deus soberano, maravilhoso, que criou tudo, mas se importa com a nossa vida.
Se importa, porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. E o Senhor prova o seu amor para com a nossa vida, como diz Romanos 5, versículo 8, tendo mandado Jesus a morrer por nós, mesmo sendo nós ainda o quê? Pecadores, nós sabemos quem o Senhor é. Agora, por que é importante? Quando olhamos a narrativa de Mateus, no capítulo de número 14, Mateus capítulo 14, versículos 22 até o versículo 26, a narrativa mais resumida, diz assim, logo em seguida, melhor dizendo, mais ampliada em algumas questões, né? Ela obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar. Em particular, ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, ou seja, Jesus estava no monte orando sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem agitado, né? Diz aqui, ó, estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma. E termina o texto aqui, versículo 26, dizendo, e gritaram de medo. Fantasma, um espectro, gritaram, mas Jesus responde, sou eu. Pedro pergunta, Senhor, é o Senhor mesmo? Então, manda-me ir sobre as águas. E Jesus chama, vem Pedro. Pedro vai. Quando Pedro começa a duvidar e olhar para as ondas e começa a afundar, Jesus o salva e estende a mão, como diz o continuar do texto aqui. E ele vai para o barco e logo reconhecem que era o Filho de Deus, versículo 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és Filho de Deus. Ou seja, a experiência dos discípulos em saber quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer por eles. O desfecho. Olhando para isso, meus irmãos, tem um resultado que o versículo 21 de João capítulo 6 diz assim, então o receberam prontamente no barco e este logo chegou ao seu destino, ou seja, ao final da trajetória. Eles recebem Jesus e chegam bem seguros no final desta trajetória. O que podemos aplicar para as nossas vidas nessa manhã? Primeiro, que o desfecho da trajetória é proporcional à nossa fé. Nós devemos saber quem Jesus é. Então vem uma pergunta, quem é Jesus para você? Jesus tem que ser aquele Salvador com o qual eu tenho uma experiência pessoal no meu coração. Eu sei quem Ele é. Devemos confiar no Jesus que conhecemos. Precisamos confiar. Só quando ouvimos a voz de Jesus com os corações abertos, nós desfrutamos então da presença poderosa e marcante dele em nossas vidas, no nosso barco, na nossa história. E assim, alcançamos o desfecho. A trajetória da aprovação é resultado de decisões, ela apresenta seus desafios, mas ela nos leva ao desfecho, que devemos confiar no Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Eu quero convidar você nessa manhã a orarmos ao Senhor, a dizermos a Deus, Deus, nós precisamos muito do Senhor. E eu preciso dizer para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, porque o Senhor é a razão da minha vida. Sem o Senhor, não posso realizar nada. Sem o Senhor, nada consigo fazer. E sem o Senhor, nada somos. Eu convido você, os irmãos que estão aí acompanhando, bom dia a todos, né? Deus esteja abençoando as suas vidas, suas famílias. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele é maravilhoso e somente Ele pode cuidar de nós. Não importa o que passemos, importa sim que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor e tudo
nós podemos enfrentar para a glória de Deus. Porque mesmo que Deus não nos livre de alguma luta, nós temos certeza que estaremos eternamente com Ele. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque a sua graça é maior e melhor que qualquer coisa nessa vida. Obrigado porque podemos descansar no Senhor. Podemos descansar no Senhor, porque o Senhor é segurança. Confiamos no Senhor, sabemos quem o Senhor é. Ó Pai, o desfecho que nós aguardamos na hora da aprovação para as nossas vidas é a paz do Senhor no nosso coração. Ó Pai, os discípulos receberam a palavra do Senhor, depois receberam o Senhor no barco e tudo ficou bem. Por isso, ó Pai, que o nosso coração esteja aberto para isso também, para nos rendermos ao Senhor cada vez mais e colocarmos nossa vida diante do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Cuida, ó Pai, de todo o sustento que precisamos na nossa vida, quer seja o sustento material, o financeiro, ó Pai, quer seja o sustento para o alimento do nosso lar, o sustento emocional, mas principalmente, ó Pai, o pão da vida, o sustento espiritual, ó Deus, o maná maravilhoso que vem dos céus para a nossa vida. Ó Deus, precisamos do Senhor. E o Senhor Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ó Deus, como precisamos de Jesus a cada dia. Por isso, ó Pai, sempre nos sustente. Ó Pai, eu não sei a luta e a provação que cada um está passando, mas o Senhor o sabe. E o Senhor tem um desfecho para nós. Que seja um desfecho também de confiança, de absoluta dependência do Senhor. Abençoa, Pai, a saúde, sustenta na saúde também. Abençoa, Pai, todas as áreas de cada um, Pai. Nós clamamos pela situação que nosso mundo vive, pelos enfermos que contraíram o Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que estão nas UTIs, visita cada UTI, ó Pai, visita cada leito. O Senhor sabe, ó Pai, como precisa do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos o consolo do Senhor para aqueles que estão enlutados, porque perderam pessoas queridas, ó Pai. Em nome de Jesus, somente o Senhor pode consolar. Pai, ontem alguns pastores faleceram. Nós clamamos do Senhor o consolo para as famílias, ó Pai, enlutadas. Continue, Pai, derramando sua graça, seu amor, seu poder. Continue derramando a sua graça, seu amor, poder por todas as pessoas que estão lutadas. Todas perderam um ente querido. Ó Pai, continua cuidando daqueles que estão enfermos por outras situações, ó Pai, que não o Covid, aqueles que estão no tratamento de câncer, outras doenças, ó Pai, outros problemas, que o Senhor repouse sua mão poderosa e solucionadora. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus que cura. O Senhor cura, ó Pai, para a glória do seu nome. Continua cuidando, ó Pai, do nosso país, da nossa nação, dos nossos governantes. Ó Pai, continua nos dando cada vez mais a consciência e o discernimento espiritual do que devemos fazer como cidadãos. Faz isso na nossa vida. Ó Pai, abençoa, Deus, todas as áreas da vida, a área da educação. Existem alunos que estão tendo aula online nas suas casas, alunos menores, alunos maiores, e às vezes causa transtorno, causa dificuldade, o desafio é muito grande. Que o Senhor traga paz, traga tudo aquilo que é necessário. Abençoa os profissionais de saúde, os que estão na frente, ó Pai, que tem maior risco de contaminação, que o Senhor tenha misericórdia. Continua cuidando de outros profissionais também. Cuida, Pai, da renda de cada família. Cuida, Pai, do alimento, do sustento material. Dependemos em tudo do Senhor, mas principalmente, ó Pai, cuida da necessidade pontual que cada coração precisa agora, o que for, ó Pai, que o Senhor trabalhe nessa vida, que o Senhor trabalhe e fale a cada coração, a cada família, como o Senhor pode ser poderoso e dê o desfecho necessário para a sua honra e glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, bom dia para todos que estão aí. Que Deus esteja abençoando grandemente. Eu vejo vários irmãos e irmãs que estão aí e às vezes eu posso cometer algum erro, né? Mas bom dia aí.
para todos aí, o Wilson, Viviana, Rosana, José Eduardo, Maria Andresa, enfim, todos que estão aí. Se você está aí também e eu não vi, bom dia para você também, tá? Bom dia, Deus abençoe. Deixa seu coraçãozinho aí, deixa tudo aquilo que você entende que curtiu o vídeo, mas principalmente, se falou o seu coração, se foi edificante para a sua vida, compartilhe com outros. Bom dia também, Raquel, né? Deus abençoe. Compartilhe com outros, para que outros também sejam edificados pela palavra do Senhor. Deus abençoe, tenha um bom dia. Amanhã estaremos juntos, às 8 da manhã. Deus abençoe grandemente as suas vidas.